Um homem imerso em suas crises existenciais, uma família disfuncional e uma doença, a doença da classe média branca. Fala pessoal, hoje enfim vamos conversar sobre Tisa, do holandês Arno Grunberg, publicado pela editora Rádio Londres. Este livro ele é um mergulho na alma humana. Sabe aquele livro que te pega e te leva a uma viagem interior, a uma viagem dentro de si? Então, este livro se chama Tisa. Arno Grunberg nasceu em Amsterdã em 1971, foi colunista de um jornal, escreveu vários contos, publicou ensaios e em 2006 escreveu este romance chamado Tisa, que fez muito sucesso por sinal. Em 2010 recebeu uma adaptação cinematográfica, além de vários prêmios literários. O Arno Grunberg é conhecido pela sua personalidade peculiar, né? É um escritor que tem uma forma muito ácida de falar e eu acredito que ele imprime esse seu lado muito bem aqui neste livro. Arno Grunberg começou sua carreira ainda muito jovem e hoje ele é considerado um dos escritores europeus contemporâneos mais admirados e mais originais das últimas décadas. Quero abrir um parêntese aqui acerca da editora, né? O livro foi publicado então pela editora Rádio Londres, recebeu o título de Tisa, e a Rádio Londres, gente, não está mais no mercado editorial, tá? Os motivos são desconhecidos, e eu falo isso com um certo pesar porque uma editora que fazia uma curadoria incrível, eles estavam sempre trazendo obras de diversos escritores de vários cantos do mundo, né? Obras muito interessantes como essa daqui do Arno Grunberg. Eu acabei adquirindo esta minha edição aqui em um sebo, tá? Eu tive a sorte de encontrar este livro intacto, impecável, ele veio bem novinho em um sebo, tá? Vou deixar o link aqui do sebo na descrição aqui do vídeo para vocês. Também quero deixar um salve para a tradutora deste livro, gente, que traduziu Tisa diretamente do holandês para o português, sabe? E que trabalho impecável essa tradutora fez. Ela se chama Mariângela Guimarães. Então, Mariângela, parabéns aí pela tradução. Peço que você continue sendo a nossa intermediadora aí para traduzir as obras holandesas, gente, que tem assim ganhado cada vez mais visibilidade, cada vez mais destaque, né, na literatura. E então chega lá de papo e vamos para a resenha de Tisa. A história aqui é sobre Jørgen Hofmester, que é um homem de meia idade, um homem que vive num dos melhores bairros de Amsterdã. É um homem que tem uma vida assim, digamos que estabilizada, né, financeiramente. Aquela famosa vida sossegada dos burgueses, né? O Jørgen trabalhou em uma editora de livros em que ele era um tradutor de livros ficcionais estrangeiros. E ele tem duas filhas, a mais velha com o nome de Ibi e a mais jovem, a caçula, Tisa. Ele também tem uma esposa, a qual não vê há 3 anos. A história aqui é sobre uma família, a família Hofmester, e esta família tem camadas muito profundas. O livro é narrado em terceira pessoa, porém, não se engane, gente, é a coisa mais inovadora, a coisa mais original que eu já li nessa minha curta vida de leitor até agora, sabe? O autor te deixa, ele te coloca dentro da cabeça do personagem. Algo que eu achei incrível, tá? Acredito que o Arno faz muito sucesso, né, com os livros dele, pela essa forma muito autêntica, sabe? De narrar, né? Ele tem uma forma muito poderosa de narrar, de contar suas histórias, de apresentar os seus personagens. E apesar da distância, né, narrador onisciente para com o personagem, né, sendo narrado em terceira pessoa, o autor te coloca dentro da mente do personagem. Eu me senti um psicólogo, acompanhando todos os passos, né, do personagem, cada comportamento milimetricamente calculado. Então, assim, esse livro é uma imersão na alma humana. Foi por isso que eu disse isso no início aqui do vídeo. A história aqui já começa com um clímax bem familiar, né? O Jørgen Hofmester, ele está preparando sushis e sashimis para a festa de formatura da filha caçula, a Tisa. A Tisa está dando uma festa em comemoração à sua formatura do ensino médio e também a sua partida para a África, né? Ela vai fazer uma temporada lá na África juntamente com o namorado. Nesse momento, então, enquanto o Jørgen está imerso ali nas preparações, né, da festa da Tisa, ele é surpreendido com a chegada inesperada de quem? Da esposa dele, gente, a mulher que ele não vê há 3 anos. E ela chega assim como se nada tivesse acontecido, né? Como alguém que retorna da feira, foi ali comprar umas verduras e tô voltando para casa. Então, nesse momento, o comportamento do Jørgen, né, que é um comportamento passivo aqui, ele simplesmente a recebe também, né, sem questionar nada, sem
sem demonstrar nenhum constrangimento até. Então aqui você já identifica um personagem que tem uma personalidade, né, que tem um temperamento bem centrado, né, bem equilibrado. Então nesse momento ele recebe, ela passa a ficar ali, né, ela vai participar da festa da filha. Logo em seguida ele também recebe uma outra visita inesperada e desta vez é a Ibi, a sua filha mais velha, que ainda na adolescência havia deixado a casa para ir morar na França com o namorado. Enfim, gente, essa família aqui, aos poucos vocês vão vendo que tem um desequilíbrio, né? Todo mundo aqui sai, todo mundo abandona todo mundo, né? Digamos assim. E nessa chegada inesperada da Ibi, que também vai participar da festa ali, nós vamos entendendo, né, o que levou essa personagem a abandonar a família. Então, tudo isso é muito bem costurado, é muito bem apresentado aqui para o leitor. Pode-se dizer que o autor estruturou essa narrativa em dois grandes atos aqui nessa história, né? O primeiro ato se dá no momento ali em que a festa da Tirza está rolando, né? As coisas que vão acontecer ali. E o segundo ato se dá no momento em que a Tirza parte, né, definitivamente para a África, porque esse é o objetivo dela. Terminou a festa de formatura, ela vai partir para a África juntamente com o seu namorado. Então aqui o personagem do Jorgen, ele tem alguns devaneios, né? Então são nesses devaneios que o autor revisita o passado aqui do personagem, trazendo à tona tudo que aconteceu e que levou a família ao ponto que chegou. A começar pela relação do Jorgen e sua esposa, cujo nome não é citado em momento algum aqui na história, tá? Digamos que é uma personagem ali cuja identidade ficou em sigilo, tá? Então, assim, é um casal, gente, bem estranho, né? Como eu disse, a esposa saiu de casa, né? Abandonou aqui o marido e as filhas para viver uma vida com um cara muito mais jovem do que ela, né? Eles viviam em uma casa-barco, né? Uma coisa assim. Tava sempre jogando na cara aqui do marido de que ele havia roubado a juventude dela. Então ela queria aproveitar os anos que ela ainda tinha para poder viver uma vida totalmente desregrada, né? Basicamente isso. E aqui eles têm uma relação muito complicada, eles estão sempre ofendendo um ao outro, sabe, com palavras muito pesadas aqui. E é nesse momento que a escrita do autor se torna mais ácida, porque ele é muito verdadeiro na forma como ele escreve. O Arnold traz a sensação de que os seus personagens são reais, né, de que esses personagens existem mesmo e que você está acompanhando uma história totalmente real. Pois então o autor vai apresentando, né, o relacionamento que o Jorgen tem com as filhas, começando aqui pela Ibi, a filha mais velha. A Ibi, ainda na adolescência, ela saiu de casa, né? E isso se deu em um acidente em que o Jorgen, pai da Ibi, presencia a filha com seu inquilino, em uma situação muito desagradável, muito mesmo. Então essa filha simplesmente saiu, né, de casa, ela não quis mais ficar em casa, ela se revoltou com o pai e foi morar na França, que anos depois ela começou a trabalhar em uma pousada lá na França com o namorado, algo que entristece muito o pai, porque ele havia planejado, né, um futuro para a filha, ele queria que ela fizesse um doutorado, afinal de contas ele não aceita a ideia de a filha ter estudado tanto para ter, né, de trabalhar em uma pousada, né, como um empregado qualquer. Só daí a gente já vai percebendo como que é a personalidade, então, aqui do Jorgen. Então sai a esposa, sai a filha e só resta a Tirza, né? O Jorgen, então, ele só tem a sua filha caçula, que, por sinal, é a sua filha predileta, sempre foi, né, a filha preferida do Jorgen. Ele sempre via na Tirza uma pessoa superdotada, né? Desde quando as filhas ainda eram muito pequenas, ele já planejava o futuro delas, ele já acreditava que elas teriam faculdade, né? Que elas fariam um doutorado, no mínimo um doutorado, né? Ele não aceitava menos do que isso. Ele sempre viu a Tirza como uma garota que teria um futuro promissor. Ele já planejava a carreira das filhas, já fazia economias, já investia no futuro delas de certa forma. Então muitas das vezes ele lia para a filha como um incentivo, né, que ela gostasse também de literatura, que ela aprendesse com os grandes, né? Então eram obras de Dostoiévski, de Tolstói, de Nietzsche também, ele sempre falando sobre filosofia. Queria que a filha já nutrisse, né, uma mente assim intelectual muito mais elevada do que as garotas da idade dela ali na escola, né? Então o tempo todo ele estava investindo no caráter da filha. Ele depositava muita confiança na Tirza, muita esperança e muitas expectativas até. Porém, nesses anos em que o Jorgen, né, ele ficou sozinho com a Tirza, né? Afinal de contas, a família dele resumiu somente a pai
e filha, né? E uma única filha. Então, nesses anos ali, convivendo com a Tisa, ele gerou nele meio que uma dependência emocional, né? A relação deles era uma relação, digamos que estranha, né? Não parecia só uma relação entre pai e filha, sabe? Tinha ali nas entrelinhas uma coisa meio que de incesto, sutilmente, né? Eu sei que vocês vão ficar um pouco incomodados com isso, mas é o que a gente consegue ler ali nas entrelinhas. Jorge tinha a Tisa como um objeto de obsessão, né? Ele era um pai que ele venerava a filha, ele idolatrava, né? A Tisa era aquela estátua, aquela imagem a qual ele idolatrava o tempo todo. Então, assim, ele era um homem muito conservador, um homem que tinha tudo ali milimetricamente calculado. Ele é um homem não sociável, né? A única pessoa em que ele conseguia, né, ter algum tipo de relacionamento era a filha dele, a Tisa. Mesmo assim, ele não se abria para ela a ponto de falar coisas, né, segredos, né, e fazer confissões, esse tipo de coisa. Mas o relacionamento deles era um relacionamento bem íntimo até, e tinha sim, nas entrelinhas, tinha sim uma coisa muito estranha. Então você vai ficando assim muito incomodado. Essa personagem aqui da Tisa, ela nos é apresentada pela perspectiva do Jorge, né? Então a gente conhece essa personagem através das lentes aqui do pai. Só depois é que você vai vendo de fato quem é a Tisa, porque até então, na perspectiva do pai, ela é essa garota superdotada, essa garota que vai ser muito bem sucedida, essa menina linda, sabe, que é a mais linda de todas, que todo mundo fica embasbacado com a Tisa, e é Tisa pra lá, Tisa pra cá. Ele acaba criando um casulo em torno dele e da filha, de modo que somente os dois possam coexistir, sabe? Da figura de um homem centrado, um homem equilibrado, né, um homem totalmente reservado, né, a gente vai percebendo algumas pequenas rachaduras, e o autor vai nos entregando isso de uma forma assombrosa, sabe? É um livro em que você tem esse contato humano tão de perto. Não estou falando de um personagem que é um vilão, de que faz coisas ruins. Na verdade, é uma mistura do bom e do ruim, até mesmo porque nós temos essa dualidade dentro de nós, né? O ser humano, ele pode ser tão bom quanto ruim, né? Essas personalidades, se é que eu posso chamar isso de personalidades, existem, né, dentro de nós. E aqui o autor nos entrega esse personagem humano, que ele não é um monstro, né? Depende do ponto de vista, no caso, mas ele é um personagem que ele é complexo, sabe? Ele é muito complexo. Ele tem muitas crises existenciais. Ele tem medo das coisas que podem vir a acontecer na vida dele. Se vê vítima de um sistema em que ele perdeu muitas coisas. Ao longo da narrativa a gente vai percebendo esses acontecimentos minuciosos. O autor dá uma pincelada aqui no atentado de 11 de setembro, né? Aquela catástrofe lá das Torres Gêmeas. Então, devido a isso, houve um despencar da Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas perderam as suas economias, né? Grandes empresas caíram. Não sei se eu falei isso aqui, mas a história se passa mais ou menos por volta dos anos 2000, né, em diante. Aqui o Jorge, ele se vê refém desse sistema, né, no qual ele perdeu muitas coisas. Perdeu economias, ele perdeu dinheiro. Mesmo assim, ele mantinha algumas contas abertas fora do país, em que ele fazia economias, pensando no futuro da filha, pensando em viver uma vida confortável, né, que é o que ele tinha. Também está a ponto de perder toda a família, né? Uma esposa que simplesmente o abandonou, uma filha que saiu, né, de casa, e agora a Tisa, né, que é a caçula dele, que é ali o brinquedinho dele, também está prestes a abandoná-lo. E também é um homem que terceiriza suas culpas, ele está sempre culpando o outro, ele está sempre culpando o estrangeiro, né? Como eu disse, que o autor dá essa pincelada no atentado aqui de 11 de setembro. Então, por causa disso, ele está sempre trazendo a memória, né, de que por causa disso, por causa do estrangeiro, minha vida está assim, agora eu sou prestes a perder a minha filha. Ele está sempre transferindo a culpa dele para outras pessoas. Inclusive, quando a Tisa, ainda na festa aqui de formatura dela, ela chega em casa com o namorado, né, para apresentar lá o pai. Ele olha para esse cara, ele tem uma forte impressão
de que este homem é o Mohammed Atta, né? Um dos terroristas responsáveis pelo atentado de 11 de setembro. Fica com aquele pensamento obsessivo, o tempo todo assemelhando, né, o namorado da filha ao Mohammed Atta, né? É uma situação um tanto que engraçada também. Aliás, o livro ele tem algumas partes aqui que são bem cômicas, né? O autor é tão verdadeiro, gente, que você ri da situação porque é muito real. Sério, é muito real. Inclusive nas situações em que o Jorgen está discutindo com a esposa dele, cara, é uma coisa assim muito real, de verdade. Então, voltando aqui ao raciocínio, é um homem de muitos pertencimentos, é um homem muito materialista, que tudo tem que ser do jeito dele, da forma como ele acredita que tem que ser. O livro então foi batizado com o nome Tisa justamente devido a isto. O personagem aqui, o Jorgen, ele tem uma obsessão com a filha, tem muito medo de perder aqui, né, o seu objeto de obsessão. Ele planeja tanto um futuro brilhante, perfeito para a filha, que ele acaba impondo sobre a Tisa aqui um jugo de responsabilidade que é muito precoce, né? Porque desde quando a filha ainda era muito jovem, ele já dizia que ela tinha que ser bem sucedida, que ela tinha, né, que adquirir posses e ser uma pessoa importante, sabe? Ser uma pessoa reconhecida. Então o autor classifica isso como um dos sintomas da doença da classe média branca, né? Algo que eu disse aqui no início do vídeo. A doença da classe média branca seria esse viver, né, de aparências, de ostentar uma vida perfeita, uma família perfeita, né? Uma família bem posicionada na sociedade. Essa é a preocupação do Jorgen, sabe? Ele quer que as pessoas olhem para ele e falem assim, nossa, esse cara é tão bem sucedido, só que não é isso que de fato acontece, né? Primeiro que ele é um homem que ele é frustrado, ele foi demitido do trabalho dele de editor de livros, justamente por causa da idade dele e também porque ele não conseguia, né, trazer lucro para a empresa de certa forma. Os romances que ele editava eram romances que não traziam nenhum lucro para a editora na qual ele trabalhava. Eles fizeram um acordo com ele lá, de modo que ele não seria, entre aspas, demitido, mas ele não precisaria mais de ficar indo à editora para trabalhar, ele simplesmente poderia ficar em casa e mesmo assim a editora iria arcar com todos os custos, né, com o salário dele, enfim, ele iria receber para ficar em casa, né? Acho que essa foi a forma de eles demitirem o Jorgen sem parecer uma demissão de fato, sabe? Então em um dado momento a Tisa ela adoece, né? E essa doença aqui, embora física, ela também se assemelha a um dos sintomas, né? Como se a Tisa transmitisse um dos sintomas dessa doença de que seria viver das aparências, né? Essa doença, como o autor mesmo coloca aqui, como a doença da classe média branca, né? O pai sobrecarrega tanto ela com essas responsabilidades, algo que a Tisa, se a gente for ver pela nossa perspectiva, não pela perspectiva do Jorgen, ela nem quer essa vida, sabe? Ela quer ir pra África, ela quer fazer lá um intercâmbio com o namorado, ela quer viver aventuras, ela quer namorar, sabe? Ela quer ir pra festas, ela não tá nem aí pra isso, mas pensando em agradar o pai, ela até cede algumas coisas e faz conforme ele quer, mas na perspectiva do leitor, né, você entende que a Tisa, ela é totalmente diferente dessa construção aqui que o pai narra ela. Então nós percebemos isso quando a história que ela toma uma virada e as coisas vão acontecendo assim de uma forma surpreendente. Essa muralha que o personagem tenta construir em torno dele e da família perfeita dele, aos poucos é desmoronada. O autor vai cavando mais dessa personalidade aqui e vai nos entregando muitos lados obscuros, muitos labirintos, sabe, que a gente fica perdido assim, pensando assim no quão hermético é o ser humano, sabe, no quão complexo ele pode ser. E é exatamente esse tipo de personagem que nós vamos ter aqui, sabe? Um personagem muito contraditório, um personagem que causa um estranhamento no leitor, um personagem que assombra, um personagem que te entristece também, porque muitas das coisas aqui que o Jorgen faz, o leitor se identifica, sabe? É por isso que eu disse que o autor, ele trabalhou muito bem esse lado de humanidade aqui do personagem, sabe? É algo muito verossímil, a gente se identifica com isso. Um dos sintomas dessa doença do Jorgen é o racismo, né? É a xenofobia, ele é muito preconceituoso. Umas situações aqui, por exemplo, em que ele mantinha
uma relação, né, sexual com a empregada dele, que era uma mulher de Gana, né, uma mulher negra, e ele não gostava de olhar para o rosto dessa mulher, né, justamente por causa da cor da pele dela. Então ele tinha relação com ela, mas ele não gostava muito de olhar para ela. Então só nisso a gente vê esse lado ácido aqui da narrativa e a forma como o autor descreve essa cena, sabe? Uma forma que mostra que o personagem é de fato muito racista. Eu disse, ele tem esses problemas, né, com os estrangeiros, então ele está sempre culpando os estrangeiros. Então ele é xenofóbico, ele é racista, ele é preconceituoso, ele tem uma certa arrogância reprimida, sabe, uma certa raiva. Que no segundo ato, né, que é esse momento em que a Tirza parte, né, então para a África, o York aqui, a vida dele meio que acaba o sentido, né? Ele não consegue viver sem a Tirza, né? Ele construiu um mundo só dele e da Tirza, e quando ela vai embora, tudo isso simplesmente acaba. E após a viagem dela, passam-se 15 dias mais ou menos, e a Tirza não dá nenhum retorno pro pai de que a viagem foi boa, né? De que deu tudo certo. Então ele fica muito preocupado e acaba partindo para a África também à procura da Tirza, né? E aqui, gente, é que você fica chocado, sabe? Eu me atrevo a dizer que este livro é o livro mais surpreendente que eu já li na minha vida até agora, tá? Nesta minha curta vida de leitor, né, até agora é o livro mais surpreendente. Não é à toa que este livro foi considerado um dos romances contemporâneos mais importantes do século XXI. Ele trabalha com uma temática muito delicada, muito sensível, alguns tabus aqui também. O autor, ele desmistifica, né, esse conceito que se cria de famílias brancas da classe média, né, que é uma família perfeita. Ele vai desconstruindo esse personagem e nos mostrando que por trás de uma performance de inteligência, de prosperidade, de conforto, de boas ações, esconde uma pessoa que pode ser sim monstruosa, que pode ter muitos, mas muitos defeitos, sabe? É por isso que este livro, ele é incrível, uma escrita surpreendente, uma narração em terceira pessoa totalmente diferente do que eu havia lido na minha vida inteira, sabe? Eu já li inúmeros livros narrados em terceira pessoa, mas nunca um que se compare a este daqui. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu torno a dizer isso até agora, no que diz respeito a livros contemporâneos, sabe? De verdade, esse livro, ele tem uma carga psicológica muito forte, né? Na verdade, ele pode ser analisado por diferentes perspectivas, sabe? É um livro que ele vai de encontro também ao existencialismo, sabe? Que o personagem, ele se descobre também devido às coisas que ele vive, que ele passa. Em política, tem muitos problemas sociais, dentre os quais eu citei aqui, né, uma sociedade que quer viver de aparências e que faz tudo para que esse status de vida perfeita esteja sempre em evidência. Então é um livro magnífico, sabe? Um livro que, sem dúvidas, é 5 estrelas. E eu quero ler outras obras do Arnon. É um livro que eu assemelho em termos de narrativas mais profundas, né? Eu lembrei de Precisamos Falar sobre Kevin, da Leona Shriver, né? Que é um livro também incrível, né? É um livro que divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não. Mas é claro, Tirza é muito melhor, mas assim, né? Só para comparar aqui. E também Segredos, do Domenico Starnone, né? Eu acho que o livro tem uma acidez muito parecida com esses dois livros que eu citei aqui. Como eu disse, o desfecho dessa história é surpreendente. Tem um culpado? Não tem um culpado, gente. É um livro que você, apesar das problemáticas aqui, apesar das falhas do personagem, você não fica com ódio do personagem, sabe? Temos problemas parecidos, sabe? Por isso que o leitor se identifica aqui. Eu realmente, gente, sabe quando você fica assim, você para, aí você lê aquele final, aí depois você volta. Aí você lê de novo, que eu sou meio lerdo às vezes. Meu Deus, não pode ser isso aqui. Só quem lê esse livro é que consegue sentir aqui o que eu tô tentando transmitir para vocês. Depois que eu li o livro, eu assisti várias resenhas. Eu procurei saber tudo sobre Tirza, as pessoas que leram, para eu saber se outras pessoas gostaram também ou se era eu que surtei, né? Mas enfim, todo mundo que leu se apaixonou, sabe? Eu não vi nenhuma resenha negativa acerca desse livro.
Ao contrário, um livro surpreendente que eu super indico. Eu precisava de vir aqui falar com vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários, tá? Me segue lá no Instagram também, porque eu sempre mostrando as minhas leituras atuais lá no Instagram, né? Tudo que chega de livros aqui em casa. Então me segue lá no Instagram. E é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço. E leiam Tiza, pelo amor de Deus. Depois vai lá no direct, encher meu saco e falar assim, olha, de fato, o livro é muito bom, tá? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.